gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo O Colecionador, da Nora Roberts. Bom, eu confesso que assim, eu não tinha lido nenhum outro livro da Nora Roberts. Eu sei que as pessoas falam muito dela em relação aos romances românticos que ela escreve. E eu queria fugir um pouco dessa fama que ela tinha. Então eu dei uma olhadinha em alguns livros dela e olhei O Colecionador e vi que era um livro de mistério. Então, pra mim, ia sair muito dessa zona de conforto que as pessoas sempre colocam a autora, né? Então, pensei que seria uma primeira experiência diferente. Pra mim foi um pouco difícil essa primeira experiência, porque eu confesso que eu esperava mais mistério, mais investigação do que eu acabei tendo. Eu acabei realmente tendo mais romance. Bom, essa história vai falar sobre a Lila Emerson, que é uma escritora ali, ela escreve meio que livros para jovens adultos e tudo. E, em paralelo a isso, ela toma conta da casa das pessoas, né? Então, os donos viajam e às vezes tem algum animal de estimação, ou tem, sei lá, gostam de ter alguém na casa ali cuidando, né? Limpando, arrumando, deixando tudo ali em ordem. E ela é essa pessoa. E tudo bem, até o dia que ela presencia um assassinato. O assassinato do irmão do Ashton. E a questão toda é que a polícia tá investigando e tá chegando ali à conclusão de que não foi um assassinato. E isso deixa o Ashton um pouco chateado, porque ele não acredita que o irmão tenha, enfim, acabado com a própria vida. Que é isso que a polícia tá dizendo. Então a trama começa a partir daí, porque o Ashton sabe que a única testemunha era a Lila. Então ele vai atrás dela, vai conhecer, vai perguntar, né, ver se ela pode falar sobre o que aconteceu. E eles vão se conhecendo. E tudo bem, até que parece que a pessoa que, enfim, cometeu ali o assassinato com o irmão dele, percebe que eles estão investigando e começa a ir atrás deles. E aí que realmente, né, o livro começa a andar, as coisas começam a acontecer. A questão toda é que depois de um tempo que essas coisas vão andando e que aí, né, o mistério começa a ser desvendado e tal, o romance toma conta. E aí deixa de ser sobre o que motivou o assassinato, a história do que motivou o assassinato, e passa a ser sobre fulana, será que fulana gosta de mim também? E tem outra coisa, assim, que me incomodou um pouquinho. Os personagens, eles são bem padrões, assim. A Lila, quando eu digo padrão, é no sentido assim, por exemplo, a Lila. Ela é aquela personagem que ela é uma escritora, ela é um pouco introvertida, mas mesmo assim ela adora estar com as pessoas, ela está sempre alegre, ela está sempre alegrando todo mundo, ela é super carismática, onde ela chega, ela conversa com todo mundo. E, cara, tem alguém tentando matar ela. E aí não tem problema, porque ela sabe táticas de autodefesa, ela consegue se defender. Então, essa falta, acho que também de... Eu acho que de realidade, de verossimilhança, na realidade, verossimilhança da personagem me dificultou, assim. Que eu não consegui me conectar muito com a Lila. Não veio, sabe? Eu falava, nossa, ela é realmente muito boa. Caraca, ela não consegue fazer tudo. Então, isso quebrou um pouco, assim, pra mim, talvez a mágica do livro, assim, né? Dessa coisa de você ficar inseguro, que, nossa, o personagem pode acontecer alguma coisa com ele. Quebrou, foi quebrado. Não teve essa insegurança, no caso. O Ashton também é muito padrão, então ele é aquele cara que vem de uma família rica, mas ele toma todas as responsabilidades da família pra ele, mas ao mesmo tempo que ele é prático e ele tá sempre sério, tá sempre de cara fechada. Ele também é aquele cara que tem uma alma sensível, porque ele é um artista, ele é um pintor, ele pinta todas as mulheres que ele se apaixona ou que ele acha que podem ser uma musa pra ele, então ele decide que aquela vai ser a musa dele no momento. Tem essas coisas, e não tem problema ter essas coisas. O problema é quando isso toma o lugar do centro, porque deixa de ser um livro de mistério com romance e passa a ser um livro de romance com mistério. Talvez fosse um livro de romance com mistério e eu
que não sabia disso, não é mesmo? Então, aconteceu isso, que dificultou a minha leitura. Então, assim, eu patinei com esse livro mais de um mês. Além do fato de que, assim, eu ainda achei que esse livro tinha muitas páginas. Eu acho que dava pra você resolver tudo que foi resolvido sem ter 600 páginas. Eu acho que umas 400 dava e sobrava. Ainda dava pra botar o romance ali. O problema é que, realmente, a extensão do romance é tão grande que parece que quando você chega no final, a autora meio que lembra, sabe? Tipo, putz, eu tenho que encerrar, né? Tem que ser de um jeito impactante, tem que ser de um jeito que, né, chame a atenção. Então, vamos escrever mais 100 páginas pra poder encerrar. Esse livro também tem uma pegada meio Indiana Jones, assim. Quando eu digo Indiana Jones, eu tô falando até em relação, por exemplo, tem outro filme da Netflix também que me lembrou muito esse livro, que é o Alerta Vermelho, né? Que tem essa questão dos ovos de ouro e não sei o quê. E isso aparece também no livro, dentro de outro contexto, claro, mas aparece exatamente esse artefato. Aparece no livro e tem toda essa questão histórica por trás e tal. Mas assim, esse temor pelos personagens eu não senti em nenhum momento, assim. Chegou uma hora que eu tava começando a me irritar, sabe? Porque tava muito padrão, porque tava muito previsível o que cada um ia fazer. Então, assim, pra mim, como livro de mistério, não funcionou. Se fosse um livro, fosse falado, fosse colocado como livro de romance, ok, teria funcionado, porque eu já sabia que o centro era. Se bem que eu não sei. Eu tenho as minhas ressalvas, porque tem essa questão dos personagens serem muito redondinhos e você saber o que cada um vai fazer. E. Enfim, eu não fui muito feliz nessa leitura, não, gente. Foi uma leitura um pouquinho amarga pra mim. É muito difícil dizer pra mim que eu não gostei de um livro. Eu tento olhar o livro de diversos ângulos pra ver se tem algum ângulo que ele pode me agradar. Assim, esse livro, eu acho que o que acabou um pouco com a minha experiência foi o fato de que eu criei uma expectativa que não foi suprida. Então, isso já dá uma certa dificultada, assim. Mas, no todo, foi uma leitura ok. Pra mim, foi uma leitura cansativa porque eu achei muito longa e não foi uma história que conseguiu me carregar por dentro dessas páginas, assim. Mas, assim, valeu a pena, deu pra passar o tempo. Foi uma primeira experiência. Eu não vou desistir de ler outro livro da Nora Roberts, assim. Eu gosto, pra vocês que não sabem, né? Eu gosto de romance, então eu acho que de repente um outro livro que seja, sei lá, ou um romance com fantasia, ou um romance possa de repente me agradar, porque assim, esse não rolou. Essa primeira experiência não deu certo, mas eu vou tentar uma segunda vez, realmente, pra ter certeza, assim. No mais foi isso, gente. Se você já tiver lido esse livro, ou se você for fã da Nora Roberts, ou se você já tiver lido outros e quiser me indicar, deixa aqui embaixo pra gente poder trocar essa ideia, pra eu poder entender o que aconteceu. No mais foi isso, assim, essa foi a minha experiência com a leitura. Eu não vou falar muito sobre a trama, porque eu também não quero falar, de repente, alguma coisa que possa ser um spoiler. Mas assim, foi isso. Se você tiver alguma sugestão ou alguma ideia de algum outro livro dela pra ler ou de outro autor, deixa aqui embaixo pra gente ter ali, pra poder trocar ideia também e aumentar o debate, né? Aumentar a conversa sobre esses livros. Bom, gente, no mais é isso. Essa foi a minha experiência, tá bom? Então é isso. Tchau!